Trocando Ideias dessa semana vai ser com o Vitor Andrade, tatuador, empreendedor e que tem uma história de superação fantástica para contar para vocês. O Trocando Ideias começa agora. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo. Legal. Vitor, assim, antes de você chegar até aqui, né, você teve uma história que você teve que perseverar muito e passou por algumas dificuldades, inclusive você durante um período na sua infância teve que morar na rua. Conta um pouco pra gente dessa sua experiência e como foi a virada, né, até você se tornar desenhista e tatuador. Bom, complicado porque eu não era uma criança da rua. O problema começou quando minha mãe, ela teve um problema de saúde, né? Ela começou a ter surtos esquizofrênicos, né? Então eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Isso começou a destruir um pouco a minha família, né? Quer dizer, começou a dividir minha família. Aí meu pai teve que sair de casa e teve que deixar a gente com ela, que até então não era algo diagnosticado. Então as pessoas não sabiam meio o que era. Até pelo preconceito também, a galera não tinha muita instrução. Então, até se descobrir que era uma doença, já tinham se passado anos e a gente já estava na rua. Eram três filhos, mas o meu irmão acabou tendo que fazer uma operação, ter que ir ficar com meu pai, e eu fiquei com a minha irmã, né? Com a minha mãe nessa época. E eram 2 crianças, com uma pessoa esquizofrênica surtada na maioria do tempo. Onde em um surto ela poderia ser violenta, né? Infelizmente teve esses casos de violência. No meu caso, entendeu? Quando você é criança, você não tem esse discernimento de que é uma doença. Uhum. Você acha que é maldade, mas hoje a gente tem essa consciência. Mas passei por muito espancamento, né? Devido a essas crises dela, entendeu? Então foi bem difícil. Imagino que sim. E quando se dá, na verdade, a transição? Quando você começa a encontrar a arte no caminho, quando você consegue resgatar a dignidade, sair da rua, quando isso acontece? Eu sempre fui um cara muito introspectivo, né? Até devido a esses problemas, era algo que eu não era muito bem visto pelo ser aquele cara da rua, entendeu? Então eu sempre fui muito na minha, e isso me despertou lados que eu comecei a me explorar muito, lendo ou desenhando e tal. E essa minha fase com a minha mãe, ela durou até os 13 anos de idade, entendeu? A gente estava já numa fase bem crítica, quando já passava uns dias na rua, já estava acho que sem comer uns 3 dias, sem dormir. Eu já não estava aguentando mais, foi quando eu fui pedir socorro pro meu pai. Eu não podia chegar perto do meu pai, porque eu tinha a consequência dela, entendeu? Algo da cabeça dela. Na verdade, ela não deixava isso? É algo da doença. Essa é uma mania de perseguição característico da doença que ela direcionou ao responsável por sendo meu pai. Meio que ele pegou a gente, eu morava na ilha, né, nessa época, e me levou para morar onde ele estava morando, que ele já estava morando de favor na casa de um parente com meu irmão. Ele me pegou, aí me levou também para essa casa, e daí ele falou, você não vai voltar mais, a gente vai ter que dar um jeito, entendeu? Aí com meus 13 anos a gente pegou nossa irmã mais nova, também teve que tirar da guarda dela. Foi aí que a gente começou a... Mas houve um envolvimento legal nisso, seu pai... Houve, porque eu não sabia, mas ele já estava com tudo pronto. Entendeu? Porque eu imagino assim, a agonia de um pai, né? Vendo o seu filho sofrer, uhum. e meio... eu acho que até hoje ainda é muito... A gente fala em tantas... né, mudanças, né, de comportamento, empoderamento da mulher, essa coisa toda, mas até hoje ainda é visto com dificuldade a guarda revertida para o pai, né? E era uma pessoa sem instrução. Meu pai é nordestino, veio para o Rio de Janeiro, motorista de ônibus, entendeu? Então ele era uma pessoa sem instrução, não tinha essa sensibilidade de procurar recursos legais para poder tomar a atitude certa. Ele era um cara ignorante para esse tipo de coisa, entendeu? Para ele era família, era o pai trabalhando, a mãe em casa,
cuidando dos filhos, entendeu? Algo cultural dele, entendeu? Isso aí não tinha, da geração dele. Então, o que aconteceu? E quando eu fiquei sabendo, ele já tinha tomado providências legais, ele estava com a nossa guarda já pronta para poder fazer pegar a gente, tomar da guarda dela. Só que eu não sabia, nesse tempo que eu estava com ela, ele estava agilizando. E ele tirava fotos nossas na rua, eu não entendia o que era. Quando a gente conseguiu pegar a nossa irmã, a gente foi morar em Niterói. Eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos. Então foi aí que ele tinha uma irmã que morava lá, que ele falou, vem pra cá que eu te ajudo e tal, cuidar dos meninos. E aí a gente teve esse recomeço. E aí foi quando eu comecei a descobrir que eu só dependia de mim para poder desenvolver alguma coisa. A rua te dá isso, né? A rua ela te dá essa autonomia de saber que você vai acordar hoje e você vai ter que comer. O que você vai ter que fazer para comer? Você vai ter que dar o teu jeito, você vai ter que fazer a tua correria para poder conseguir aquilo ali. É meio que subsistir, né? Então, isso já me levou... Eu já fui em Niterói com essa maldade de rua, entendeu? Mas a assistência dele... Ou com uma experiência boa que você tirou de uma situação ruim. Exatamente. Porque como você falou, se você não desse o seu jeito, talvez você não tivesse nem o que comer. Exatamente. Então... E a minha mãe, ela tinha recursos, entendeu? Meu pai pagava pensão pra gente, só que a pessoa surtada, ela pegava o dinheiro, durava 5 dias. E nos outros 25 dias do mês, entendeu? Então foi bem difícil. Vitor, e no meio desse turbilhão todo, teve algum momento que você pensou em desistir? Eu vou me entregar, eu vou ficar aqui na rua Muitas mesmo? vezes. E o que fez você seguir adiante? Cara, pensar em desistir muitas vezes. Só que eu tive momentos de resgate. Sabe? Quando eu achava que não era pra mim, que eu tinha que aquele ali era o meu mundo, aconteceu alguma coisa e alguém me mostrava que não era. A rua é complicado, entendeu? Muita droga, sabe? Muita oferta. Pô, um amigo meu tá indo ali pegar uma droga pra um cara e ele tá ganhando R$50. E eu tô aqui tomando conta de um carro, eu vou ganhar só R$5 no final. O que eu faço? Aí o cara vinha, não, vai lá e pega e tal. Só que aí eu descobri que atrás do restaurante tinha uma igreja onde eles ofereciam uma sopa todo dia. E todo dia, às 6 horas, eu oferecia uma sopa. Então eu falei, pô, cara, eu vou nessa parada aí, dessa sopa aí. E lá, eu tinha um momento da galera que falava sobre isso. Ó, a gente tá aqui pra vocês não terem que precisar fazer outras coisas, entendeu? Que era exatamente quando te vinha uma lucidez e vinha esse resgate. Exatamente, entendeu? Sabe? Então, pra quem não tinha nada, aquilo ali já era algo, sabe? Não era só o alimento do corpo, sabe? Era o alimento da mente também, que você vinha, que alguém falava e, pô, cara, ó, lia um trecho bíblico, sabe? Passava pra atualidade, colocava uma situação. Eu sempre tive momentos que eu tinha esse gancho, entendeu? Não tem opção de errar. E pra não errar eu tenho que trabalhar, entendeu? Pra eu trabalhar eu tenho que me dedicar ao máximo, entendeu? Então foi uma fase bacana, assim, de reinício, entendeu? Vitor, a gente tá aqui, né? Já são vários prêmios que você conseguiu ao longo da sua carreira, né, cara? Cara, isso aí são alguns prêmios pelo Brasil. Tem prêmio de João Pessoa, Belém do Pará, São Paulo. Pô, que bacana. Então, é resultado dessa correria toda aí que a gente faz, né? Exatamente. Então, graças a Deus tem dado Cara, certo. antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, quando você passa pela rua e você vê um garoto numa condição muito parecida com a que você viveu, qual é o teu sentimento? Cara, o sentimento é de ter que fazer algo para poder mudar a vida de alguém também. Hoje eu desenvolvo um trabalho nesse mesmo local que eu fui ajudado na minha infância. Hoje eu desenvolvo um trabalho lá com adolescentes também, entendeu? Fazendo o que fizeram por mim e fazendo girar essa corrente aí. Bom, eu queria agradecer aqui ao Vitor Andrade, tatuador. Satisfação. E pelo privilégio, cara, de poder passar essa tua história adiante, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Valeu.